Fala pessoal, tudo bem? Bruno Ângelo, Ministério Lugar de Origem, passando aqui para deixar uma palavra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas antes de deixar a palavra, peço a todos que curtam, compartilhem, inscreva-se no nosso canal, deixe lá o seu comentário para que nós possamos chegar a mais e mais lugares e buscarmos mais de Deus. Hoje nós vamos ler sobre Naamã, 2 Reis 5, versículo 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgastes as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã chegou com o seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eli. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se e disse: Eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apreciará pessoalmente. Depois invocará o nome de Yahvé, seu Deus, e agitará a mão sobre o lugar infetado, e me curará da lepra. Porventura, os rios de Damasco, Abna e Farfa não valem mais que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Nesse mês de novembro, que é comemorado o Novembro Azul, nós falamos do homem. Sabemos que o homem ele é muito orgulhoso. Sabemos que o homem ele pensa que não precisa de ajuda. Sabemos que o homem pensa que ele pode fazer sozinho e não gosta de pedir ajuda. Você vê quando a Bíblia relata de Naamã era o rei do exército da Síria, tinha uma patente alta, né, no governo da Síria, era um homem ele tinha, o rei confiava nele, mas ele tinha uma doença, que naquela época ele não podia chegar perto de ninguém, ele tinha que estar isolado, né? Então ele andava com a armadura para esconder as suas feridas. E a menina hebreia vai trabalhar na casa dele como serva e vê aquela situação e fala com ele: vai lá em Israel, porque lá pode te ajudar. Só que quando ela fala isso, ela fala para ir no profeta. Mas ele vai ao rei de Israel e o rei de Israel fala com ele: posso eu te dar a vida? Sou eu, por acaso, Deus? Te dar a vida ou te curar ou te purificar? E Eliseu, quando sabe disso, fala com ele para vir a mim, porque eu tenho uma palavra para ele. E ele manda Naamã ir no rio sujo, num rio que era o lugar onde que se sacrificava animais, aquela coisa toda, onde que era um rio muito poluído do local. E Naamã fala, primeiro que Eliseu não sai nem da casa, né? E Naamã fica com raiva, porque Naamã esperava que o profeta fosse lá bajular ele, né? Um alta patente do governo, do exército e não sei o que, aquela coisa toda. Ele esperava que o profeta ia lá dar honra para ele. E o profeta nem sai
de dentro de casa e fala com ele assim: vai lá no rio e se lava. E quando ele fala isso, Naamã fica bravo, porque lá na Síria os rios eram mais limpos e então ele tinha como tomar banho no rio limpo e manda ele mergulhar 7 vezes. Qual que é o sentido disso? O sentido disso era para quebrar o orgulho de Naamã. Às vezes, nós, com o nosso orgulho, nós não escutamos as pessoas, não escutamos o conselho de pessoas, não escutamos a ajuda das pessoas. E aí, às vezes, nós ficamos doentes, porque nós buscamos as coisas deste mundo e não aceitamos a ajuda. Nós estamos acabando de passar por um momento de pandemia. Quantas pessoas adoeceram fisicamente, adoeceram psicologicamente e não querem buscar ajuda porque ela não pode mostrar que ela tem problema. E nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Nós, homens, não somos super-homens. Nós, homens, não temos o poder de curar ou de estalar os dedos e está tudo resolvido. Não, esse poder é só de Deus. Nós precisamos, às vezes, buscar ajuda, que seja com um psiquiatra, que seja com um psicólogo. Você pega e fala com um homem assim: ô irmão, vai fazer o exame de próstata, porque é uma doença que tem matado muito homens. Os homens acham que você está debochando dele, acha que você está entrando na intimidade dele e tal. E não é por isso. Às vezes nós não escutamos os recados que Deus nos dá, por orgulho. Às vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos manda por orgulho. E a palavra de Deus diz lá em Tiago: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Que nós possamos entender essa humildade no Senhor, que nós possamos buscar essa humildade em Cristo, porque só Ele para nos dar um coração manso e humilde. Só o Espírito Santo para nos transformar numa pessoa humilde verdadeiramente, porque tem muitas pessoas que se dizem ser humildes, mas de boca para fora. Aí você vai ver realmente a humildade não está nele. Então nós pensamos muito sobre: será que eu busco ajuda? Busca. A ajuda pode te salvar, a ajuda pode te ajudar, a ajuda pode restaurar o seu casamento, restaurar o seu emprego, a sua vida financeira. Então busca ajuda, procure pessoas que vai te ajudar verdadeiramente, porque tem muita gente querendo nos destruir. Então não seja orgulhoso. Jesus, ele fala assim: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Ele está falando para a gente ser humilde. Aquele que te bater numa face, dê o outro lado da face. Aquele que te persegue, ora por ele. Seja humilde. Se converta ao Senhor Jesus. Confesse ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque só Ele pode te transformar. Então a palavra de hoje que nós queremos deixar é sobre o orgulho. Não seja orgulhoso, seja simples. A vida é mais bela quando nós somos simples. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa habitar no seu coração e te trazer a paz. No nome de Jesus.